Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará. É com grande satisfação que promovemos, juntamente com o Instituto Rui Barbosa, o evento Encontros Nacionais do IRB, Região Nordeste, com o tema Federalismo, Crise e Desafio dos Estados. Os Encontros Nacionais do IRB buscam o aperfeiçoamento da administração pública por meio da discussão de temas inerentes ao controle externo. Neste momento, convidamos ao palco o quinteto Jazz Swing, formado por bateria, baixo acústico, piano, guitarra e saxofone. O quinteto foi criado em 2014 por iniciativa do maestro Robson Lima. Em homenagem aos nossos convidados, vamos ouvir do quinteto o clássico Moon River. Em seguida, destacando a grandeza da nossa pátria, ouviremos Aquarela do Brasil. E, finalmente, representando a cultura do Nordeste e do nosso Ceará, um popurrí nordestino e Velas do Mucuripe.
Depois dessa belíssima apresentação, o TCE agradece a presença dos excelentíssimos senhores membros dos tribunais de contas de todo o país que vieram prestigiar o evento. Inaldo da Paixão Santos Araújo, presidente do TCE Bahia, Arthur Paredes Cunha Lima, presidente do TCE Paraíba, Carlos Thompson da Costa Fernandes, presidente do TCE Rio Grande do Norte, Otávio Lessa de Geraldo Santos, presidente do TCE Alagoas,
Clóvis Barbosa de Melo, presidente do TCE Sergipe, Valdir Neves Barbosa, presidente do TCE Mato Grosso do Sul, Henrique Manuel Fernandes Machado, presidente do TCE de Roraima, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, presidente do TCE Amapá, Cláudio Couto Terrão, vice-presidente do TCE Minas Gerais, Olavo Rebelo de Carvalho Filho, vice-presidente do TCE Piauí, Ronaldo Chádio, vice-presidente do TCE Mato Grosso do Sul, José Euler Potiguara Pereira de Melo, vice-presidente do TCE Rondônia, Irã Coelho das Neves, corregedor do TCE Mato Grosso do Sul, Domingos Augusto Taufner, ouvidor do TCE Espírito Santo, Joaquim Pinto Souza Neto, ouvidor do TCE Roraima, Kleber Dantas Eulálio, conselheiro do TCE Piauí, Antônio Gilberto de Oliveira Jales, conselheiro do TCE Rio Grande do Norte, Antônio Cristóvão Correia de Messias, conselheiro do TCE Acre, Inácio Magalhães Filho, conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Leandro Lobo Pimentel, conselheiro substituto do TCE Mato Grosso do Sul, Marcílio Barenco Correia de Melo, procurador do Ministério Público junto ao TCE de Minas Gerais, Adilson Moreira de Medeiros, procurador do Ministério Público junto ao TCE de Rondônia. Registro a presença dos conselheiros desta Casa, o vice-presidente Dr. Roden Queiroz, corregedor Valdomiro Távora, a conselheira Soraya Victor, o conselheiro substituto Paulo César de Souza e o procurador de contas Eduardo de Souza Lemos. Para compor a mesa de honra, convidamos os anfitriões deste evento, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, e o excelentíssimo senhor presidente do Instituto Rui Barbosa e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro. Agora, convidamos os excelentíssimos senhores governador do Estado do Ceará, Camilo Sobreira de Santana, desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, representando a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Maria Iracema Vale, ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerê, o corregedor do TCM, conselheiro Hélio Parente de Vasconcelos Filho, representando o presidente da Tricom, Valdecir Pascoal, e o presidente do TCM, Francisco Aguiar, o promotor de justiça e diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, Manuel Pinheiro Freitas, representando o procurador-geral de justiça do Estado do Ceará, Plácido Rios, e o procurador-geral do Ministério Público junto ao TCE Ceará em exercício, José Aécio Vasconcelos Filho. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional e, na sequência, o hino do Estado do Ceará.
Ubiratã Aguiar, do conselheiro do TCM Ceará, Luiz Sérgio Gadelha, do secretário de Controle Externo do TCU Ceará, Davi Ferreira Gomes Barreto, do professor doutor em Economia, Raul Veloso, do professor da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Rezende. Para saudar os presentes, convidamos a usar da palavra o presidente do TCE Ceará, conselheiro Edilberto Pontes. Boa noite a todos. Prazer enorme, satisfação enorme recebê-los aqui nesse evento. Muito obrigado, presença de todos. Obrigado, governador Camilo Santana, por nos prestigiar com a sua presença. Então, saudar, alegria enorme, saudar o presidente do Instituto Barbosa, o conselheiro Sebastião Elvésio, nosso grande líder intelectual, o governador Camilo, a quem já comentei, do desembargador Fernando Ximenes, grande amigo, ministro Marcos Benquerê, TCU, obrigado pela sua presença. Doutor Hélio Parente, corregedor do TCM, que é representante na Tricom, promotor de justiça, doutor Manuel Pinheiro, muito obrigado pela sua presença, doutor Aécio, nosso companheiro aqui das batalhas diárias no Tribunal de Contas, todos os nossos colegas, conselheiros, presidentes do Tribunal de Contas, que bom tê-los aqui, senhoras e senhores, servidores da casa, técnicos do Tribunal de Contas do Ceará e de várias outras instituições. Esse evento, acho que é mais um dos eventos que o IRB, tantos eventos que o IRB tem feito, esta Corte de Contas também tem, exatamente nesse sentido de discutir os grandes temas nacionais, os grandes temas que estão na agenda do país. Os tribunais de contas não podem ficar apenas nos seus temas diários, mas também têm a obrigação de debater, discutir, de contribuir com a agenda nacional. E o tema do federalismo, exatamente enfocando com o foco principal nos estados, é a partir desse diagnóstico de que os estados brasileiros estão extremamente enfraquecidos na Federação Brasileira. Quando a gente olha vários indicadores, o indicador, por exemplo, de receita disponível, temos aqui, os estados brasileiros hoje têm apenas menos de 25% de toda a receita disponível na federação estão com os estados. Apenas menos de 25% estão com os estados. Não é? O restante fica com a União, fica com quase 60%, e com os municípios fica com a menor parcela. Mas, ao mesmo tempo, os estados têm responsabilidades enormes. Todos sabemos as responsabilidades dos estados na segurança pública, na saúde, na educação. Todas são atividades intensivas em mão de obra. Não se faz segurança pública sem gente, sem pessoas. Não se faz saúde sem profissionais de saúde. Não se faz educação sem empregar muita gente. Então, os estados com poucos recursos disponíveis, mas com muitas responsabilidades na Federação Brasileira. Daí, toda essa crise que hoje já assistimos. Uma das crises é essa crise exatamente de gasto pessoal, que se você tem pouca receita disponível e tem muita obrigação, muitas políticas públicas que você é obrigado a fazer, a crise é quase que inevitável. Então, além disso, há uma assimetria muito grande na Federação Brasileira, conselheiro Elvésio. A diferença entre a renda per capita do estado mais rico da federação e o estado mais pobre é 5,5 vezes. 5,5 vezes mais rico o estado mais rico da federação em relação ao estado mais pobre. Quer dizer, as assimetrias na Federação Brasileira são enormes. Outro ponto, o desprestígio dos estados em relação em competências legislativas é muito grande. As assembleias legislativas praticamente não têm competências legislativas. Ficou tudo concentrado na União. Competência em direito civil, em direito penal, em direito processual, quase todas as competências legislativas estão na União. Então, quer dizer, a margem dos estados até é extremamente baixa. Além disso, o Supremo Tribunal Federal brasileiro prestigia excessivamente o princípio da simetria. Há dois princípios, o princípio da simetria e o princípio da autonomia das unidades federadas. O que a gente observa na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal Brasileiro é o prestígio ao princípio da simetria, deixando muito pouco espaço. Todas as vezes que os estados têm alguma criatividade, alguma inovação institucional nos estados, há alguma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo diz, olha, é inconstitucional, tem que seguir o modelo federal. Há vários exemplos de que, quando os estados tentam inovações, eles são sufocados por decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, que federalismo é esse? Que federação é essa?
Que federação é essa que nós vivemos hoje? É federalismo de verdade ou Estado unitário, que vivemos quase um Estado unitário? Os Estados têm pouquíssimos recursos disponíveis, muitas obrigações, têm pouca capacidade de inovação institucional, que quando tentam são sufocados, a Constituição já centralizou muito, e ainda, nas tentativas, o Supremo acaba centralizando mais ainda, e até chega ao ponto, e até isso nas nossas discussões diárias aqui, a gente vê isso, puxa vida, alguém diz assim, olha, alguém está examinando a Constituição do Estado, alguém diz, olha, peraí, a Constituição do Estado está ferindo uma portaria do Ministério da Saúde, uma portaria do Ministério tal. Ou seja, se dá mais prestígio a uma portaria do Ministério, desembargador Ximenes, mais prestígio à portaria do Ministério em relação à Constituição do Estado Federado. Constituição do Estado Federado. Que federalismo é esse, hein? O Pontes de Miranda, grande constitucionalista alagoano, costumava dizer que portaria é ordem ao porteiro. Uma grande ironia que ele fazia. Mas é isso que vivemos todo dia. Portaria de órgão de segundo escalão do Ministério da Fazenda, por exemplo, da Secretaria de Tesouro Nacional, que merece todo o nosso respeito, mas portaria do órgão de segundo escalão do Ministério da Fazenda a dar ordens para o governador do Estado, dizer como ele deve fazer, a dar ordens para se sobrepondo a normas das constituições estaduais. Então, que federalismo é esse, gente? Então, é isso que temos que discutir, temos que debater, afirmar a federação, a riqueza da federação. Tocqueville que falava isso, olha, federalismo é muito bacana, federalismo é extremamente importante, porque ele junta as vantagens da grandeza, é importantíssimo ter a união, nada contra a união, tudo a favor da federação, porque a gente tem as vantagens de ser grande, a gente é respeitado como uma grande nação, isso é a federação, a união, excelente, mas preservando a liberdade, a beleza da liberdade de cada estado, de cada lugar, poder fazer suas inovações, a partir dali, aquilo poder ser replicado para os outros estados da federação. Mas no modelo brasileiro que a gente vive hoje, com os estados com pouquíssimos recursos disponíveis, com muitas obrigações e sem nenhuma capacidade de inovar, a federação brasileira hoje, ela realmente está muito sufocada. Então, o tema desse evento é discutir exatamente isso, a federação brasileira, o federalismo brasileiro, como é que ele se encontra hoje e, principalmente, o papel dos estados federados nessa federação. Outra vez, obrigado a todos. É um prazer enorme recebê-los aqui. Teremos um bom evento, se Deus quiser. Obrigado. Convidamos a usar da palavra o presidente do IRB, conselheiro Sebastião Elvésio. Nós, do governador Camilo Santana. Governador tão jovem, mas vai espalhando pelo Brasil o seu sentido de liderança, o seu compromisso com a administração pública. Esteja certo, meu caro governador, que eu particularmente, e o sistema de controle como um todo, tem um respeito muito grande por aqueles que exercem a política. Por onde tenho andado, tenho dito que a maior conquista da humanidade é a democracia. E nós não conseguimos exercer a política sem bons políticos. Fico muito feliz de tê-lo na nossa mesa e ainda mais palestrando na inauguração desses trabalhos. Caríssimo ministro Bem-Querer, também mineiro, e aqui representando o Tribunal de Contas da União, a Audicom, instituições que ele entrega o seu entusiasmo, a sua inteligência, e que vem dando também para o controle brasileiro contribuições muito importantes. Queria saudar também o nosso querido desembargador Ximenes, representando aqui o Poder Judiciário, que é um esteio para defender a nossa democracia, defender o dia a dia dos nossos cidadãos. Os nossos colegas dos Tribunais de Contas, Hélio Parente, representando a nossa querida Atricom,
a Associação dos Tribunais de Contas, dos membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e aqui a figura do nosso querido presidente Valdeci Pascoal, que por motivo de saúde na família não pôde estar presente, mas destacou essa jovem liderança, o conselheiro Hélio Parente, para representá-lo, e a nossa querida Atricor. Aos procuradores de contas, junto ao Ministério Público de Contas do Estado do Ceará, também a importante parceria que temos hoje com o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, o que também dá sempre eficiência e eficácia às nossas decisões. Mas queria também dar um abraço muito especial, e talvez esse seja um momento único, em que nós temos na plateia talvez um número maior de autoridades do que na própria mesa, meu caro governador. Porque com o prestígio do Eudilberto, ele praticamente trouxe aqui o Brasil inteiro pelos seus presidentes dos Tribunais de Contas. Então fico muito feliz, não vou nomeá-los, porque o cerimonial já o fez, e o tempo é pequeno para essa saudação. Mas eu queria abraçar a cada um e a todos vocês pelo prestígio das presenças. E também a todos aqueles que vêm frequentar este nosso seminário, e aqueles que não estão aqui fisicamente, certamente vão poder se beneficiar desses conhecimentos, porque estamos gravando essa aula para o sistema de videoteca do Instituto Rui Barbosa, e ele será colocado à disposição dos mais de 19 mil servidores dos Tribunais de Contas do país. A minha fala é muito rápida. É apenas para contextualizar, dentro do Instituto Rui Barbosa, a preocupação com esse tema que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará resolveu enfrentar. Federalismo, crise e desafio dos Estados. Hoje, nós vemos aqui já na nossa plenária, dois ilustres professores que estarão discorrendo sob o ponto de vista acadêmico esse tema, duas pessoas que já projetaram o seu nome no cenário nacional, o professor Raul Veloso, o professor Fernando Rezende, dois expoentes da academia brasileira e que certamente farão esse enleamento com o conhecimento prático dos tribunais de contas. Mas o que eu queria destacar nessa apresentação é muito rápido e muito introdutório. A ideia de federalismo, eu poderia fazer uma simetria com a ideia de iluminismo. Nós todos somos crentes a entender que existe apenas um federalismo. Não é verdade. O que nós encontramos hoje no mundo são 24 nações que optam pelo regime de federação. E entre essas 24, a única que tem um federalismo trino é o Brasil. Não tem outro caso mundial em que nós temos 3 instituições federativas convivendo no mesmo ambiente: União, Estados e municípios. As outras 23 federações são duais. Você tem apenas duas autoridades convivendo no mesmo espaço. E esse federalismo brasileiro, nós podemos associá-lo, sem sombra de dúvidas, ao próprio movimento do iluminismo. Porque quando se fala em iluminismo, e aqui eu me lembro de Gertrude Himmelfarb, a gente destaca o iluminismo francês, que era muito fundamentado na ideologia da razão. Dentro da justiça, muito claramente, a aplicação dos conceitos de justiça nessa motivação da ideologia da razão. Mas o iluminismo britânico, ele foi por outra vertente. Um valor extremamente importante para entendermos o sistema de controle mundial nos tempos de hoje. O iluminismo britânico foi pelo caminho da sociologia da virtude. E ali nós encontramos a fundamentação de se destacar não apenas a questão do direito positivado, mas sim esses valores constitucionários explicitados a partir dos costumes daquela comunidade. E, finalmente, fazendo um vínculo diretamente com o Brasil, o que nós podemos chamar de iluminismo americano, em que não se trabalhou nem com a razão, nem com a virtude, mas trabalhou fundamentalmente com a ideia de liberdade. E aí eu trago o conceito de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson,
que eu considero como um grande iluminista, ao incentivar a implantação da primeira federação no mundo, tomou como primado fundamental a ideia da liberdade. E é essa questão que eu trago para colocar junto com o discurso do Edilberto. Nós hoje, as unidades federadas do Brasil, estamos vivendo um momento de liberdade? Evidentemente que não. Nós somos, na nossa federação, assodados por os outros membros que compõem o nosso federalismo trino. Então é muito importante, eu conversava com o desembargador Ximenes, que nós tenhamos no nosso meio acadêmico, como vamos ter a oportunidade hoje, de escrevermos e trabalharmos o princípio federativo. E o que eu vejo nas casas de contas, principalmente, e no meio acadêmico, é colocar no altar cívico o princípio republicano. Se fala em república o tempo inteiro, enquanto que em federação se fala muito pouco e quando se fala timidamente. Cantamos o hino da nossa pátria e ali nós vemos o nosso nome e o nosso sobrenome. Nós não somos República do Brasil, nós somos República Federativa do Brasil. Então temos de destacar, enfatizar o princípio federativo. E vem lá do velho latim, fedus, que significa pacto, assim como no hebraico é brit. Então não há razão de se falar em pacto federativo. Isso é um pleonasmo. A federação já subentende que seja um pacto. E o que nós frequentemente vemos no nosso dia a dia é o atropelo. O governador ele faz um programa do seu estado, de repente vem uma medida da União interferindo diretamente na gestão do estado ou na gestão do município. Então nós precisamos criar as condições acadêmicas para restabelecer este equilíbrio entre república e federação. Esse é o alerta, esta é a senha para que cada um de nós possamos, conforme vamos fazer daqui a pouco, aproveitar a palestra do nosso governador Camilo Santana, dos nossos expositores e entendermos claramente que a questão do desenvolvimento econômico do país é um princípio constitucional. A valorização da federação é um princípio constitucional. E nós teremos realmente uma pátria justa e irmã na medida que respeitarmos esse sentimento de harmonia entre municípios, estados e União. Um grande evento para todos nós. Muito obrigado.